Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo e se você chegou até aqui é porque você está querendo saber como que você pode fazer um resumo, como fazer um resumo. Vamos lá? Eu trouxe hoje para vocês nesse vídeo, um primeiro de uma série de 4, como fazer um resumo. A primeira regra, a regra é chamada regra de cópia e apagamento, e eu gosto de chamar ela de princípio de exclusão. Então, vamos lá? Eu tenho aqui um texto, eu vou compartilhar com vocês e aí a gente fala como é que o resumo pode surgir a partir de um texto real. O texto em pauta, o texto que eu vou usar com vocês hoje, ele é uma resenha de uma dissertação de mestrado. Então, eu posso dizer isso por conta dessa referência que está aí no meio da tela. Então, o título do meu texto é Uma Reconstituição Histórica nas Práticas Fonoaudiológicas no Brasil. A Ruth Ramalho Ruivo Paladino é a autora desse texto que eu estou analisando. Então, ele não é meu, mas vai estar aqui sob análise. E aí eu tenho o primeiro parágrafo, e ele é uma resenha dessa dissertação de mestrado que ela apresenta aí, da PUC-SP. Então, uma reconstituição histórica nas práticas fonoaudiológicas no Brasil. Primeiro parágrafo. É difícil, para não dizer impossível, ler esta tese aos poucos, por partes. Sua leitura é envolvente, uma escrita fluente sobre um trabalho cuidadoso de pesquisa feito objeto de extensa reflexão. C. Num primeiro momento envolvente, num outro imprescindível, porque relata e analisa, numa perspectiva histórica, acontecimentos interessantes e importantes que explicitam os primórdios da prática fonoaudiológica no Brasil. Então, vamos lá, vamos passar ao resumo desse primeiro parágrafo, como é que a gente pode fazer? Então, vamos começar lendo o primeiro período. É difícil, para não dizer impossível, ler esta tese aos poucos, por partes. Quando você lê uma frase, uma oração ou um período como esse aqui, você tem que procurar saber qual que é a informação que é importante para você manter, e você vai copiar no seu resumo, e qual a informação que ela é irrelevante ou redundante, e essa então você vai apagar. É difícil, para não dizer impossível. Existe alguma informação importante aqui? A primeira, né, é difícil, porque já é uma qualificação do texto, e para não dizer impossível, opa, de certa forma, difícil e impossível não tem alguma semelhança? Então, é isso que eu estou chamando de redundância, né? A mesma informação em duplicidade. Então, eu vou passar aqui um negrito, e essa talvez seja um trecho que a gente vai excluir da nossa redação final. Ler esta tese aos poucos, por partes. Opa, novamente, aos poucos e por partes, né? Não é a mesma ideia, não é a mesma coisa. Então, eu, de novo, destaco por partes, porque provavelmente, muito provavelmente, eu vou excluir na redação final esses dois trechos em negrito, tá bom? Então, é impossível, para não dizer, é difícil ler esta tese aos poucos, vai ser o que eu vou manter na minha redação. Prosseguindo na leitura, sua leitura é envolvente, uma escrita fluente sobre um trabalho cuidadoso de pesquisa feito objeto de extensa reflexão. O que é importante aqui para o meu resumo, né, nesse segundo período, né, primeiro parágrafo, segundo período? Sua leitura é envolvente, então a autora aqui está qualificando a tese, né, está adjetivando a tese. E é envolvente por quê? É uma escrita fluente sobre um trabalho cuidadoso de pesquisa feito objeto de extensa reflexão. Ora, a gente tem aqui, né, uma qualificação e um aposto, né, explicando, especificando o que a autora quis dizer com envolvente. Então, esse aposto que eu deixei em negrito de destaque é outro trecho que eu vou excluir do meu resumo, justamente porque ele está redundante em relação ao envolvente. Se você procurar o significado de envolvente, você pode encontrá-lo e aí dar conta. Vamos lá. Se num primeiro momento envolvente, opa, vamos lá. Vamos lá. Se num primeiro momento é envolvente, no segundo, num outro, imprescindível. Envolvente a gente já tinha visto. A gente estava falando dele até agora. Então, vamos lá. Se eu já vi, eu estou retomando, eu posso excluir, porque está redundante em duplicidade.
Num outro imprescindível, já é uma informação nova que foi acrescentada. E por que imprescindível? Novamente, outro oposto. Porque relata e analisa, numa perspectiva histórica, acontecimentos interessantes e importantes que explicitam os primórdios da prática fonoaudiológica. Então, envolvente eu vou tirar, mas o restante eu tenho que manter. Vou destacar agora com o sublinhado. E por quê? Então, duas informações que a gente tem que manter, né? Duas qualificações aí ao mestrado ou tese que está sendo resenhada. Envolvente e imprescindível, além do difícil, que está no primeiro período. Porque relata e analisa numa perspectiva histórica. Aqui eu não selecionei numa perspectiva histórica, né? E por quê? Você lembra do título original? O título original é uma reconstituição histórica nas práticas fonoaudiológicas no Brasil. Ora, se a gente está falando, né, o título desse texto é reconstituição histórica, e aqui eu tenho perspectiva histórica, eu, de certa forma, estou em duplicidade. Então, eu risco, não copio essas ideias no meu resumo, mas copio o restante. Então, excluindo aí essas informações, a gente vai ter o resumo do nosso texto. É difícil ler esta tese aos poucos. Sua leitura é envolvente, imprescindível, porque relata e analisa acontecimentos interessantes e importantes que explicitam os primórdios da prática fonoaudiológica. Então, se você juntar tudo, a gente vai ter aí essas 3 linhas dando conta daquele parágrafo inicial. Então, uma reconstituição histórica nas práticas fonoaudiológicas no Brasil fica agora sendo constituída por 26 palavras, se resumo, enquanto o texto original era constituído por 57 palavras. Então, reduzimos aí o texto a um pouco menos de 50% do seu tamanho original. Tudo bem? Então, isso que eu procurei fazer nesse primeiro vídeo dessa série, como fazer um resumo, regra de cópia e apagamento ou princípio da exclusão. Você tem que excluir aquilo que não vai ser importante, aquilo que não é relevante ou aquilo que é redundante, está em duplicidade no seu resumo. Tudo bem? Então, curte, compartilha. Se quiser mais, quiser referência, entra aqui na descrição do vídeo, que aí a gente consegue te passar o texto. Muito obrigado e até uma próxima vez.